Bom, meu nome é Lilás Beatriz Monteiro Santos, eu sou bióloga pela Unirio e hoje, depois do mestrado, eu estou atuando junto ao Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim Botânico. Eu moro em Sulacap, Jardim Sulacap, na Zona Oeste. Cresci próximo à APA do Morro do Caxambi, uma APA que foi construída por meio dos próprios moradores, que começaram a reflorestar atrás de suas casas. Então eu cresci ali no morro, acompanhando todo esse processo, né? E infelizmente, de 2014 para cá, a gente estava tendo um afastamento, esse distanciamento do que era no quintal das nossas casas e a APA. E é aí que surge a ideia de começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a me envolver mais com a faculdade, com o meu bairro, com essas áreas ambientais. A ideia inicial era um roteiro dos pontos turísticos, históricos, Jardim Sulacap, né? A gente começou com metodologias participativas, a gente fez história oral, esse levantamento desses antigos usos desse espaço, e a gente foi percebendo que tinha uma vontade muito grande de reativar as trilhas na APA, né? Que antes tinham várias trilhas para reflorestamento. E isso estava paralisado, né? Tinha um morador ou outro que ainda cuidava, mas não tinha alguém que levasse as pessoas. E aí, quase que, né, com o seu fluxo próprio, vem essa demanda e a gente começa a investigar como que isso poderia ser feito. E foi uma pesquisação de fato, porque a gente levava os moradores para lá, ouvia as histórias e fomos percebendo que não cabia uma voz única para contar essa história. E a gente chegou, por meio da geopoética, por meio das artes, às intervenções artísticas e até intervenções com os arduinos. Então, o nosso produto final era contar essa história de uma forma descentralizada. Você tinha um percurso de 1,5 km, onde a gente subia até o mirante, onde fazíamos o plantio, e depois a gente retornava. Ao longo desse caminho, você encontrava 15 instalações dispersas assim, todas elas foram construídas de forma coletiva com os moradores, com as pessoas que participaram dessa história, para realçar a história que já estava ali. A gente foi percebendo que tinham plantas diferentes plantadas ao longo do caminho, nós tínhamos alguns elementos históricos, como na época da vacaria, algumas escadinhas com tijolos, então a gente trouxe as artes para realçar isso. Então a gente desenvolveu, junto com a equipe da UFRJ, um robô que a gente chamava Que Muda, que era justamente para evidenciar o que mudava ao longo da trilha. Ele tinha sensor de umidade do solo, temperatura do solo, umidade do ar, temperatura do ar e luminosidade. E aí a gente fez um algoritmo pensando numa semente de pau-brasil, que seria ótimo para uma semente típica da Mata Atlântica, porque lá nós reflorestamos Mata Atlântica. E aí a gente fazia com que os olhos dele mudassem. Então você andava e você olhava para o olho do Que Muda e aí reparava assim, realmente está mais calor, né? Trazia esse gradiente. Foi um grande coletivo, foram mais de 70 pessoas envolvidas na elaboração dessa trilha. E aí nós plantávamos, descíamos e no final o Que Muda era a primeira voz por meio de como se fosse completando o nosso caminho da trilha, com essas cores que ele coletava, ele trazia o que ele tinha sentido e aí a gente tentava trazer também essas vozes do que cada um tinha sido despertado, do que você correlacionou com a sua história também. Recebemos 600 pessoas durante o período do mestrado. Todas as intervenções foram efêmeras, então elas também mudavam com o tempo, tudo isso foi registrado. Nós tínhamos câmeras frontais, né, e 3 guias, então você podia pelo seu celular também acompanhar o que um guia estava mostrando em detalhe, tinha pequenos poemas ou uma flor, alguma coisa assim dispersa, né? A gente queria descentralizar esse grupo, como também a gente acabou pegando a reação das pessoas quando elas encontravam alguma coisa, né? Então assim, foi uma grande coleta de dados. Dessa reação dos rostos, nós ainda estamos fazendo essa pesquisa, que é da interpretação das emoções ao encontrar certos momentos ao longo da trilha. E daí vem uma coisa que reforça a linha da geopoética, né? Que é essa mistura
de emoções, tanto positivas quanto negativas, as pessoas que têm medo quando vem a altura, ou quando vem um espinho, né, aquela reação, e depois vão se relaxando ao longo da trilha. E lógico que alguns pontos, algumas histórias ficaram muito nítidas, outras nem tanto. Algumas instalações não chamaram tanta atenção, a maioria dos grupos passavam e não interagiam com ela. E tudo isso também é resultado, né? Entender o fluxo de umidade, aonde a gente pode favorecer para as áreas que a gente tem risco ali de desabamento, como é que a gente pode trabalhar, todos esses dados foram um desdobramento interessante que a gente, né, não tinha imaginado que poderia auxiliar nessa forma também. E até pelo próprio integrar isso com as intervenções, as reações dos visitantes, né, com as emoções, ter essa variável ambiental, variável física com a variável emocional também é um desdobramento muito interessante do nosso trabalho. Lá a gente tem um reflorestamento há anos feito pelos próprios moradores, tem muito acompanhamento técnico, então é mais um produto que a gente teve. Nós tivemos mais de 1000 árvores plantadas ao longo do processo, porque até quando a gente fazia mutirão para desenvolver alguma instalação artística, a gente acabava plantando também, né? Porque era o maior desejo dos moradores e continua sendo. A própria criação de voluntários que hoje acompanham esses projetos, continuam acompanhando a ação, a gente conseguir trazer pessoas mais novas. Hoje eu tenho um voluntário de 12 anos, que está sempre lá e está guiando, e está falando, e está repassando essas histórias, né? É um projeto muito rico, que a gente brinca que teve vida própria, que continua, né, demandando da gente e tem trazido grandes reflexões aí de como a gente conectar esses dois universos, né? Toda essa sensação somática da nossa memória, pensamentos, emoções, sensações, com todo esse conhecimento técnico e físico que a gente coletou. O mestrado, por meio desses produtos, ele permite que a gente inove, que a gente encontre soluções, que a gente consiga fazer essa comunicação do que o público está querendo, está demandando desses espaços, ainda visando a conservação, mas que a gente possa trazer isso para o mundo científico para a gente conseguir discutir toda essa passagem, né? A gente tem muita coisa acontecendo, mas esses mundos não se conversam. Então, uma diversidade de produtos que passam desde relatórios técnicos, intervenções, roteiros, e você ter esse contato com todo esse universo, né, potencializa a gente encontrar caminhos novos. E isso acho que é aí que está a grande chave.